Olá, seja bem-vindo ao canal FFácil. Aqui fala Diogo Arantes e a gente está mais um FFácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer em receber Ricardo Vieira da VBI para a gente falar um pouquinho sobre o FVBI e também conversar um pouquinho sobre mercado de fundo imobiliário. Tá? O mercado agora começou em baixa. Antes de mais nada, assim, o Ricardo já é tão de casa que eu quase nem pedi para ele se apresentar. Mas vamos começar. Pô, Ricardo, vamos começar do começo, assim. Fala um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua Claro. trajetória aí. A gente começa aqui. Todo mundo já te conhece, mas vamos sempre começar assim, mais fácil. Bom, obrigado, Diogo. Acho que para mim é sempre um prazer participar, tanto eu quanto todos os gestores aqui da VBI. Para a gente é sempre um prazer participar das lives, dos materiais aí do seu canal, e acho que é sempre muito enriquecedor para os dois lados. Eu sou sócio aqui da VBI, gestor de um dos fundos da casa, o RVBI 11, o fundo de fundos. Basicamente, ele é um fundo que tem a liberdade de investir em todos os setores, então é um dos setores já consolidados aí de fundos no segmento. A gente também tem um diferencial que a gente pode até 1/3 da carteira aí em CRI e outros ativos que não sejam fundos imobiliários, desde que tenham lastro imobiliário. Hoje isso tem nos ajudado bastante a entregar um bom resultado, principalmente quando teve assim a alta da inflação, a gente foi mais para CRI diretamente, conseguiu botar bom na carteira. A casa tem uma boa sinergia por ter, enfim, o CVBI, CVBI. o AVBI, outros veículos aqui de crédito. Então a gente tem conseguido aí sempre surfar bem esses dois potes, né? Dos fundos imobiliários, dos CRIs dentro do nosso RVBI. Legal. Bom, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que o pessoal. Eu vi muita gente vindo para mim e um pouco assim preocupado, literalmente essa é a visão. E aí eu falei assim, cara, nada melhor do que perguntar para um gestor que está lidando com volume infinitamente maior que a gente faz aqui na empresa. Então, ou seja, o resultado da eleição muda o portfólio. Assim, de cara, e também pensa assim: eu quero fazer duas perguntas: o de cara Claro. e o 6 meses depois. E aí começa a falar assim: ó, 6 meses depois a gente já tem uma equipe econômica montada, tudo montado, já sabe as primeiras pautas que ele vai levar para o Congresso. Então, como é que normalmente você pensaria em relação, ou você está pensando, na verdade, em Claro. relação a essa questão? Bom, Diogo, para mim é muito simples, né? A gente tinha uma ideia desde ali do começo do ano, que seria uma eleição muito disputada, etc., e que ela convergia para no final do dia ter uma disputa entre ali num segundo turno, ou eventualmente mesmo no primeiro turno, Lula e Bolsonaro, né? Para a gente, apesar de você ter pautas de costumes, etc., diametralmente opostas, quando a gente pensa pragmaticamente sob o ponto de vista macroeconômico, ninguém esperava um cavalo de pau na economia, assim, diz respeito a contratos, nada muito significativo, vencesse quem vencesse, né? Então, uma vez superada a eleição, a gente também tinha uma certeza muito grande, que é o que agora tem sido a grande pauta dessa semana. É o desafio fiscal gigantesco que o governo tem para o ano que vem, né? Então, por mais que nesse ano a gente tenha a situação fiscal tenha melhorado bastante, existia uma série de medidas que foram tomadas, como a desoneração dos combustíveis, o aumento do Auxílio Brasil, etc., que contrataram para o ano que vem um déficit fiscal muito grande, e se fosse qual fosse o governo eleito, ele ia ter que lidar com esse problema lá na frente. Então, o que isso significa para o investidor de fundos imobiliários? É olhar para isso e entender se o governo vai ser capaz, no ano que vem, de estabelecer um teto para o limite de gastos e para o limite do déficit que vai ter para o ano que vem, cumprir esse teto e, com isso, dar para o mercado uma indicação de redução do déficit e em que momento o Tesouro Nacional vai conseguir obter novamente superávit primário. Com isso, o mercado tende a apostar mais no Brasil de alguma forma, o fluxo de capitais para uma economia mais saudável aumenta, e com isso também a curva de juros tende a fechar. E é esse o ponto que é o mais sensível para os fundos imobiliários. Então, se você me perguntar se muda radicalmente o nosso portfólio, não, a eleição não muda. Ele é muito mais, olha, o dia seguinte, e agora, como é que vai ser ao longo dos próximos, é isso que você falou, 3 meses, 6 meses, como é que o governo vai lidar com o fiscal a partir do ano que vem? E no caso, o próprio PT já teve boas experiências sob o ponto de vista fiscal, e aí eu estou falando no primeiro governo Lula, por exemplo, quanto já teve experiências muito ruins sob o ponto de vista fiscal, e aí eu estou me referindo especificamente, principalmente à segunda metade do governo Dilma. Então, a gente está esperando para ver, e acho que o mercado como um todo, seja gestores de fundos imobiliários, multimercado, renda fixa, etc., está esperando para ver como que o governo vai lidar com o fiscal, vai endereçar isso, e a partir daí é que vai se formar a expectativa de juro futuro no mercado,
que é o que determina muito a precificação dos fundos imobiliários. Então, não há uma visão nossa, por exemplo, com vitória de X ou de Y, os fundos imobiliários, o Office vai bombar e os fundos de CRI, não é isso. Ele é muito mais uma questão macro para todos os fundos imobiliários, que é a saúde fiscal do país, e a partir dali, que é o que se determina no mercado, a curva de juros, a expectativa de juro futuro. Se o juro tende a cair, é bom para os fundos imobiliários, para a renda variável em geral, tendem a se valorizar. Se o juro abrir de alguma forma, os fundos imobiliários tendem a se desvalorizar. Assim, basicamente também, ou seja, você está me falando eu trato um cenário assim, mas as ações de fato, né, que eles vão colocar como pauta ali no começo, que vai me levar a acreditar se ele vai conseguir cumprir a meta fiscal, né? Como é que ele vai ser austero, né, no começo? Você olha, o problema do outro governo, mas vai lá e faz, tem que fazer uma reforma aqui e vou baixar meu gasto. Então, vai depender muito mais das ações do que, de fato, do discurso, né? Eu acho que o pessoal tem que lembrar, o discurso fica até a eleição, eleito, ele vai muito isso. Eu achei bem interessante você falar isso, eu estou querendo frisar essa ideia de que o que vai importar são as ações, né? Uhum. Então não adianta desesperar pelo passado, assim. Não sei o que Exato. você... Não, exato, é exatamente assim que a gente enxerga aqui. Bom, e para 2023, né? Aí começa a vir essa questão. Como é que você pensa, né? Assim, eu acho que outro cenário que vai influenciar a nossa taxa de juros, e é isso que a gente está falando, é o cenário macro Estados Unidos, né? Com a taxa lá Claro. voando forte. Então, teoricamente, o que a gente escuta aqui, conversa com os amigos economistas, é falar assim: olha, enquanto lá não definir que vai parar o negócio, o Banco Central nosso não vai. O máximo que ele vai fazer é dar umas subidinhas ali para ajustar a curva. Nesse aspecto, qual que seria será que a gente vai voltar de novo para os CRIs serem continuar sendo a bola da vez, porque passou a deflação? Ou não? A gente pode pensar também em algum outro cenário onde logístico pode desenvolver, porque, por exemplo, o PIB também está dando um espacinho de crescimento. Como é que você enxerga essa situação toda? Legal. Bom, acho que é importante que esse ponto que você colocou dos juros nos Estados Unidos e na Europa é importantíssimo. Então, acho que muito bacana, assim, olha, quando a gente olha para o Brasil, a gente meio que fez a lição de casa de combate à inflação antecipadamente em relação ao mundo inteiro, então méritos para o Banco Central. A gente provavelmente já atingiu o nosso limite máximo de taxa de juros, ou está muito próximo disso, ou seja, você tem pouco, óbvio que, enfim, tudo mais constante, mas Estados Unidos e Europa ainda estão encontrando o que é o seu teto de taxa de juros para combater a inflação. Então, existem questões, é muito delicado isso lá, o quanto subir também, em que patamar, em qual velocidade. A inflação ainda continua sob pressão muito forte nos Estados Unidos e na Europa, e por aqui a gente já, praticamente de forma muito grosseira, fez a lição de casa. Só que a gente depende muito do diferencial de juros entre o que é praticado aqui no Brasil, né, a nossa Selic, e o que é praticado lá fora. Se esse juro lá fora, que é o mercado de menor risco, né, Estados Unidos e Europa, começar a se aproximar muito, o espaço que vai ter para a gente reduzir taxa de juro vai ficando cada vez menor. Na minha visão, o Banco Central, enfim, aí também é futurologia, a gente tende a esperar para ver qual vai ser o teto do juro lá fora, para a partir dali começar a sinalizar para o mercado o fechamento. Enquanto isso não acontecer, enquanto a gente permanecer ali nessa taxa de juros de 2 dígitos, eu acho que o mercado vai passar por praticamente de lado aqui, com certas acomodações. Eu acho que os fundos de CRI recuperam um pouco, aí eu estou falando nos próximos 3, 4 meses. Primeiro porque eles apanharam muito de forma desproporcional por conta de 2 meses de deflação, e eles ainda estão transmitindo isso para os rendimentos, e o nosso investidor, que é 70% da pessoa física, é muito sensível àquele rendimento. Então ele vê ali um rendimento mais baixo num fundo de papel 100% IPCA, ele fica desesperado, acha que o fundo, tem gente falando, o fundo quebrou, o fundo... Não, ele está simplesmente repassando a remuneração de cada papel. Então ali as cotas apanhando. Na medida em que o IPCA volta para o campo positivo, para a faixa do que é esperado hoje, de 0,5% ao mês, inclusive na quinta-feira agora tem IPCA, acho que a gente volta para um patamar mais saudável, no qual ele volta a convergir para próximo dos valores patrimoniais. Ele tem muito fundo até abaixo do valor patrimonial, principalmente os que têm maior peso, crise de inflação lá dentro. Então eles tendem a recuperar. Os fundos de tijolo, eu sinto que eles vão recuperando devagarinho,
muito porque ele já, assim, o que eles apanharam excessivamente nos últimos 2 anos, mas que o grande trigger de soltar valor, de fato, para recuperar a precificação dos fundos de tijolo, vai ser quando o juro começar, de fato, a cair. Então, quando a gente chegar naquele momento e falar assim, olha, agora Europa e Estados Unidos encontraram seu teto, inflação aqui está sob controle, opa, existe espaço para agora começar gradualmente cair a taxa de juros. O investidor vai antecipando isso, falou, opa, então já vou começar a precificação dos ativos no mercado, começa a refletir essa expectativa, e aí eu acho que o tijolo vai ser o grande vencedor. Quando nesse cenário mais de médio e longo prazo, eu vejo também que os fundos de CRI, eles continuam cumprindo um papel fundamental no mercado, eles já respondem por mais de 50, aproximadamente 50% do IFIX, que eles vão transmitir ali, dentro de uma inflação saudável e um CDI de 2 dígitos, a sua remuneração saudável da carteira. Então você não espere ali aquela loucura que foi dos fundos de CRI cerca de um ano atrás, quando a inflação estava superando aí 1% ao mês, então a remuneração aumentou muito, então muita gente correu para aquilo de forma até desproposital, desproporcional, sem fazer até muita conta. Então não imagino isso acontecendo de novo, mas eu acho que eles podem ter uma remuneração atrativa, principalmente que eles estão aumentando as suas carteiras, a exposição das suas carteiras a papéis de CDI, então isso já tende a aumentar um pouco o rendimento, e o IPCA refletindo aí esse 0,5%, 0,6%, que é o que a economia brasileira, de forma saudável, é capaz de entregar ali de inflação no curto e médio prazo. Eu acho que você responde bem. Eu vou aproveitar aqui e mostrar uma parte do gráfico do RVBI e só para mostrar também que tem momentos que a gestão ela assume uma postura mais de venda, ou seja, não é todos os momentos que você faz tudo também, né? Isso, exatamente. E segue um pouco essa questão de ciclo, né? Por exemplo, você começa a ver que o mercado tá bem, aí você começa a aumentar a posição num, diminui de outro, né? Exato, Diogo. Esse é um gráfico que a gente coloca no nosso relatório que reflete muito como está a nossa cabeça naquele momento, e óbvio que ele tem limitações também, né? Então aqui a gente põe como o IFIX tem se movimentado, aí desde o início do fundo, em fevereiro de 2020, que é essa linha laranja, e como a gente tem comprado e vendido ao longo dos meses. Diga. Não, eu acabei de, assim, pensando, olhando esse aqui, eu tinha gostado dele, eu pensei, cara, esse é muito legal se você separasse, não sei se você pode, o que seria, tipo, papel e tijolo. É possível também. A gente tem medo de ficar um pouco poluído, mas é possível, acho que a gente consegue sim. De duas cores assim, sabe? Duas, uma Sim, sim. amarela, só para enxergar assim, porque aí eu acho que o pessoal também ia ver que o trabalho da gestão, né? Que às vezes você tá comprando, você tá vendendo e comprando, mas às vezes você tá vendendo mais tijolo, que ficou caro, Uhum. e comprando mais papel, né? Sim. Esse trabalho de gestão ativa, eu gosto desse gráfico aqui, Sim. justamente porque mostra esse trabalho Não, de gestão. total. E tem um ponto aqui, né, que esse ponto que você colocou é realmente muito interessante, porque quando a gente pega, por exemplo, o primeiro começo do gráfico aqui, os primeiros meses, o IFIX despencou e a gente foi muito comprador naquele momento. Então a gente está falando dos primeiros 3, 4 meses ali de crise da Covid ali em 2020. Em seguida, a gente tem ali um momento que o IFIX fica praticamente de lado. A gente está falando, sei lá, de setembro, outubro de 2020 até durante um ano. Ele fica ali muito oscilando de lado. Só que ali teve um movimento, teve uma volatilidade muito grande do papel se valorizando, dos fundos de papel, e do tijolo caindo. Dado que eles têm mais ou menos metade ali no IFIX, o IFIX não se movimentou tanto, mas o desvio padrão ali, quando a gente considera, opa, o que o papel subiu e o que o tijolo caiu também importa muito, né? Então, aqui, de fato, a gente não entra nesse nível de detalhe. Mas aqui, se você pegar, a gente estava vendendo muito tijolo nesse período, realizando o ganho de capital do ciclo anterior, ali, dos primeiros meses da Covid, que a gente comprou um tijolo muito barato, mas a gente viu, falou, caramba, inflação vai vir porrada, os fundos de CRI vão se valorizar, o tijolo vai apanhar, depois o juro vai subir, e os fundos de tijolo vão continuar apanhando. Então a gente falou, opa, se afastou bastante do tijolo, focou muito em tijolo de qualidade, para manter ali uma visão mais de longo prazo, e aumentou ali, chegou a 60%, 65% em fundo de papel, né, e CRI diretamente. Em seguida, agora a gente já começa a ver o seguinte, opa, agora que o juro subiu e a Selic está, na nossa visão, muito próximo do seu patamar máximo, a gente começa gradualmente, vende papel e compra tijolo. Só que ao mesmo tempo agora eu olho e falo, opa, nos últimos 2 meses papel ficou muito barato. Então falou, calma, eu não vou vender papel nesse momento que eu vendo na baixa, espero ele recuperar mais um pouco, voltar à normalidade ali próximo do seu valor patrimonial e a gente volta a alocar no tijolo.
Aqui tem uma limitação, e que é de todos os FOFs também, né? É importante lembrar. Toda vez que um FOF ele gira uma posição, ele vende uma posição no qual ele tem prejuízo, isso afeta o rendimento no final do mês. Se ele vende uma com lucro, isso aumenta o rendimento. Então, o ganho de capital, ou a perda de capital de alguma forma, vai para o dividendo. Então, a gente tem que ser muito parcimonioso sempre para, se eu vou realizar um ganho de capital, é uma oportunidade para eu realizar uma perda. Se eu vou realizar muita perda, não pode ser tudo de uma vez, porque senão eu arrebento com o dividendo no final do mês. Então, a gente vai fazendo sempre de uma forma muito parcimoniosa. No nosso caso, algo que a gente tem prezado muito é a estabilidade do dividendo e previsibilidade. Então, tem alguns fundos, e isso não tem certo e errado, é característica de cada casa, de cada gestor. A gente vai muito para a estabilização. Então, hoje, a gente está há 1 ano e 2 meses distribuindo 0,75 centavos. É o maior patamar histórico do fundo. Alguns FOFs durante a crise chegaram a recuar, então a gente não. Tipo, vamos cravar no 0,75. Em alguns meses, naturalmente, a gente poderia ter até distribuído mais, mas a nossa visão, esse era o patamar saudável. Na medida em que os fundos de papel se recuperem um pouco, o tijolo também agora, enfim, se recuperando, acho que a gente tem espaço no ano que vem, comecinho do ano que vem, para, óbvio, tudo mais constante, vamos deixar isso bem claro, a gente põe no relatório, subir um pouco o dividendo. Então, assim que a gente tem apresentado, e essa que é a nossa filosofia. Não que exista certo ou errado, como eu mencionei, é mais a característica da nossa cabeça aqui de gestor. Vou puxar uma pergunta aqui, que eu acho que o pessoal já fica bastante curioso em relação às FOFs, né? Principalmente porque agora a gente já tem visto mais, assim, a gente que... Você deve também olhar bastante, né? Agora você já começa a olhar mais posição alugada, o que está fazendo o que está acontecendo. E vocês estão operando apenas comprados? E o que vocês estão achando das operações shorts? Às vezes tem uma... Esse tempo atrás eu brinquei de um fundo até da casa aí que subiu pra caramba. Falei, olha, gerou um topo muito óbvio. Falei, cara, esse aqui não é sustentável no curto prazo. Cara, eu acho que, por enquanto, o short ele ainda é muito mais viável para a pessoa física, porque é um mercado muito pouco líquido. E ele é muito líquido, muito pouco líquido, né? Ele é ilíquido, muito porque você tem que deixar em garantia na bolsa dinheiro. Você não pode dar cotas como garantia. E pelo fato de você precisar deixar caixa, só agora que está começando a ser mais interessante, porque com o CDI a 13,75 fica mais ok. Só que até poucos meses atrás, esse CDI de 1 dígito, enfim, e você ainda paga imposto nisso, né, na sua receita financeira, deixava inviável. Você ficava com aquele caixa como garantia, remunerando muito pouco, e, ao mesmo tempo, você tinha poucas oportunidades de aluguel. Então, para ser representativo dentro do RVBI, isso que a gente é um FOF relativamente pequeno, de seus 130, 140 milhões, eu tenho que fazer uma posição grande ali para ser 5% do fundo, 6% do fundo short. E isso o mercado não comporta ainda essa liquidez. Agora imagina FOFs maiores, né? Ele não consegue fazer isso. Então ainda é um mercado muito um pouco incipiente, está muito ainda na mão da pessoa física, mas para mim o mais importante é que ele já está, sob o ponto de vista regulatório e operacional, já está definido. Então na medida que o mercado for crescendo, a partir do momento que a gente puder deixar como garantia cotas de fundos, né, que a gente tenha também na carteira, a gente consegue, acho que esse mercado vai ganhar liquidez de uma forma mais saudável. Por enquanto, por isso que ele é um mercado de certa forma tão irrelevante, e ele tem muita oportunidade para a pessoa física. E quando você pega fundos que de fato têm liquidez ali no ATC, são 4, 5, é muito pouco, né? Então, ainda é um mercado muito pouco representativo para o investidor institucional. Isso é verdade. Agora, sobre novos setores, né? Você acha que, tipo, setores residencial, que agora a gente está, acho que com 4 ou 5 fundos, com novas estratégias, começa a fazer sentido para um FOF olhar, porque são setores ainda menos líquidos, são setores que, pelo menos esse setor que eu citei, é um setor que ainda depende. Como é que você enxerga, talvez, um outro novo setor que possa fazer sentido aí no mercado? A gente está no mercado cada vez crescendo. Sim. Eu acho que é importante a gente sempre, quando pensa em novos setores, dar um passo para trás e olhar intervalos de tempo mais amplos, né? Então, quando a gente volta agora 5 anos no tempo, que parece muito pouco, né? Mas para os fundos imobiliários quase uma revolução acontecendo nesse período, a gente tinha menos setores. Se a gente pensar 10 anos atrás, era um mercado quase que de office e logística com fundos monoativos e gestão passiva, né? Então, a gente já diversificou. E o que leva a essa diversificação de setores? Eu acho que é quando o mercado está no seu
pico mais alto. Então, no momento agora que os setores óbvios estão relativamente baratos, quando eu penso por valor de mercado por metro quadrado, enfim, tá muito óbvio, tá muito barato, por exemplo, comprar Faria Lima hoje. Quando você olha para os fundos imobiliários, alguém que investe em fundos imobiliários, comprar bons logísticos, bons Faria Lima, para que você vai para um setor novo, em que as pessoas não têm tanta experiência, vivência, etc. Então acho que fica um pouco andando de lado. Já começam a ter uma ou outra oferta, eu acho que eles vão surgindo, mas no momento em que o mercado de fato andar, então que a gente voltar a ter novas emissões em um grande patamar, etc., o que vai acontecer? Esses fundos de tijolo tradicionais, consolidados, etc., tendem a se valorizar muito, ou seja, eles começam a ficar caros, e aí tem espaço para todo mundo falar, caramba, putz, um fundo de office aqui, AAA a 5,5, já para mim não dá. Já preciso, quero uma rentabilidade maior, quero realizar o ganho que eu fiz, porque eu entrei lá atrás com ele a 7,5, 8, e quero ir para novos. E aí que vem a grande oportunidade de setores que não estão tão consolidados virem para a bolsa. Então a gente está falando de green energy, né, de energia, energias renováveis, a gente já tem visto uns movimentos assim, acho que é um dos grandes setores para o futuro. Hotelaria, residencial, já tem alguns, mas acho que aí eles vêm com mais força. Por quê? Porque como eles ainda não são fundos consolidados no mercado, setores, perdão, consolidados no mercado, você consegue ter um maior poder de barganha para comprar esses imóveis com caps mais altos. Então, por exemplo, educação e saúde. Então, existe aquele truísmo que educação e saúde você não consegue retirar um inquilino no caso de inadimplência. De fato existe, é mais difícil, etc. Só que você tem uma série de arcabouço legal, regulatório e operacional que garantem ali a recuperação do seu investimento por parte do investidor. Então, e é um dos setores que, por ter esse preconceito no mercado, você ainda consegue comprar ativos com caps de 2 dígitos. Na medida em que o mercado se valorizar como um todo, falou, opa, o spread entre esses, o office e esse, que é um tradicional consolidado office logística, e esses setores novos, tende a aumentar muito. Aí o cara fala, opa, agora eu quero ver onde eu consigo tirar mais suco, porque aqui eu não consigo mais. Então, acho que é nesses ciclos que a gente vai para setores novos, vai para novas fronteiras ali de novas fronteiras setoriais, digamos assim. Minha visão é muito parecida com essa, eu costumo falar isso, pessoal. A gente foi recentemente no evento, né, no GRI, até se encontrou lá. E uma das coisas que eu escutei lá e marcou um pouco é que muita gente falando que 2023 seria o ano de emissão de tijolo, né? Porque assim, tijolo está sendo prejudicado em termos de emissão, um ou outro tem conseguido fazer, mas inclusive não vocês, né? Senão você não poderia estar falando, mas o PVBI está em emissão. Que é da casa, tá? Só para explicar para o pessoal. Mas você também realmente acha que. E aí, assim, eu até acho que 2023 vai ser um ano razoável, principalmente segundo semestre ali. Mas eu não acho que vai fechar a janela de crédito. E o que eu escutei um pouco foi isso, né? Não, a janela de crédito vai estar mais fechada. Enquanto isso, a janela de tijolo vai ser o ano que vem, 2023. Eu entendo que isso veio do pessoal de mercado do tijolo. Então, alguém de FOF é um pouco mais mais isento, né? Porque você tá dos dois, né? Você compra aqui, compra ali. Cara, eu acho que vai ser um ano que pode ser para os dois, assim. Eu acho que não. É que a gente passou por 3 anos aí muito atípicos. Então foi primeiro aquela loucura, os fundos imobiliários, o mundo vai acabar, depois, não, agora todo mundo tá em casa, é só e-commerce, é só logística, esquece todo o resto. De repente, não, agora foi logística ficou caro. A inflação subiu, juro caiu, inflação, enfim, bombando, tudo. Não, agora a remuneração do fundo de CRI, fundo de CRI, fundo de CRI. Então a gente passou por momentos em que só um setor se destacava dos demais e os outros todos sofrendo, então foi uma vol muito grande. Então acho que a gente vai voltar para um momento de mais normalidade. Então, olha, vai ter espaço para os fundos de CRI captarem, crescerem organicamente, até porque o CDI de 2 dígitos não é amanhã que ele vai cair, então cada vez esses fundos vão alocando mais em CDI, vão permanecer atrativos para remuneração, a inflação vai voltar para o campo positivo, não no patamar que estava antes, mas enfim, vai ser atrativo, e ao mesmo tempo vai ser atrativo na medida que os fundos de tijolo se valorizem, eles se aproximem ali de patamares que eles consigam fazer novas emissões também, né, assim, mais próximo da patrimonial, etc, tem muito fundo descontado, eles vão fazer novas emissões. Então, acho que. E aí, em cima disso, os FOFs vêm também na esteira, porque aí vão realizando ganho de capital, vão aumentando dividendo, as cotas se valorizam, e todo mundo fala: opa, a FOF não morreu, volta para o FOF. Então, acho que a gente volta para um patamar, talvez o que aconteceu em 2018, 2019, que você fala: olha, tem espaço para bons fundos em todos os setores, é um mercado mais homogêneo, não é mais aquela volatilidade setorial que a gente viu aí nos últimos 2, 3 anos.
E aí você estava citando os FOFs morreram aí, e aí começou. Alguns chamam de FOF 3.0, 2.0, e, e agora virou a questão, né? Os hedge funds, né? Viraram uma Sim. modinha, todo mundo começou a fazer, e aí, será que faz sentido? Vocês já pensaram em pegar o RVBI e transformar no FOF, ou para a estratégia de vocês? No hedge fund. No hedge fund, desculpa. Já pensaram em fazer isso? Como é que vocês enxergam esses dois mercados, né? Ou são tão diferentes mesmo? Então, Diogo, acho que é engraçado, né? A gente sempre, o mercado sempre vai buscando formas de se reinventar e, enfim, tentar fazer novas emissões, manter o certo dinamismo. E uma das soluções que foi encontrada ali durante a crise, vamos chamar os últimos 2 anos de pandemia, foi essa nova categoria do hedge fund, que acho que é muito bacana, é muito saudável tê-los. Mas basicamente, quando você pega esses fundos, eles eram um FOF que não tinha a limitação de 1/3 do PL para investir em CRI, que é o nosso caso. A gente só pode ir a 1/3, o que já é bastante. Então, cara, aqui você pode tudo. Então, você pode entrar até 100% em CRI, você pode até 100% em FI, você pode ter um outro instrumento financeiro ali, desde que tenha lastro imobiliário, FDIC, etc., coisa que a gente também pode, mas no caso deles, eles podem até 100%. E quando você pega a carteira desses fundos, eles basicamente foram fundos de CRI, que aproveitaram ali aquele momento no qual era mais interessante, de fato, investir em papel, e alguns deles têm uma carteira pequenininha em FI, etc. E, naturalmente, na medida em que, nas suas previsões, né, que o tijolo começa a voltar com mais força, mais equilíbrio agora essa relação entre tijolo e papel, eles vão alocar mais em tijolo. Então, acho que vai ter espaço para todo mundo, né? Então, você vai olhar para eles comparando muitas vezes com FOF. Acho que eles vão cair muitas vezes nesse grau de comparação, vai ser hedge fund mais FOF. Alguns deles têm até a oportunidade de investir em mezanino, etc., tomar um pouco mais de risco ali dentro, em estruturas mais high yield, e algumas casas fazem isso muito bem, então Mauá, Valora, então estão conseguindo fazer excelentes trabalhos ali, e acho que vai ter espaço para todo mundo, assim, acho que o mercado vai olhar e falar, cara, que perfil de risco que eu quero, eu falo, não, eu quero um FOF porque eu só quero terceirizar a minha alocação de FIs, eu não quero ficar olhando ali todo dia, eu vou olhar quais são os FOFs que têm melhor performance histórica, principalmente porque agora os FOFs têm mais tempo de performance, né? Agora eles estão ganhando, enfim, massa crítica de 3, 4, 5 anos aí de história, né? É uma categoria relativamente recente. Antes você tinha 2, 3 FOFs só. E eles, enfim, acho que vão ser comparáveis de alguma forma, mas ao mesmo tempo tem perfis de risco diferentes, né? Uma das brincadeiras que eu falo com o pessoal é porque se você for olhar a metade dos hedge funds, você olha, eu acho que tem alguns, né? Você citou 2. Um que está com uma referência no próprio iFix, né? Como se fosse e outro com uma referência como se fosse crédito, né? O IPCA mais não sei o quê. Sim. Então, dependendo de como você está, o seu perfil de carteira, é que você também vai pensar no seu benchmark ali. Exato, então, exatamente. Eu acho que isso muda também, né? Então, você vai conseguir guiar um pouquinho. Olha, o meu interesse aqui é iFix. Eu quero bater o iFix. Ah, beleza. Eu vou fazer o que quiser para bater o iFix. Não. Meu objetivo aqui não é só bater o iFix. Meu objetivo aqui é bater IPCA mais yield de IMAB ou IMAB5, sei lá. E eu acho que o investidor mais maduro agora, ele vai simplesmente pegar e falar, tá, tudo bem, isso é hedge fund, é um FOF, mas deixa eu olhar a carteira, deixa eu olhar o track record e falar, isso aqui é um hedge fund? O que tem lá dentro? 50% fundo imobiliário, 50% fundo de CRI, legal. Ou é um hedge fund que só tem CRI lá dentro? Então ele vai comparar, só tem CRI aqui dentro? Então vou pegar e vou comparar com fundos de CRI. Não, tem CRI e tem fundo imobiliário? Então vou comparar com o RVBI, por exemplo, que tem CRI e fundo imobiliário também. Então eu acho que vai muito não só do formato em que esse fundo está, a categorização dele, do seu ponto de vista formal, mas também sobre a alocação de fato que o gestor está fazendo. Legal. Aqui eu coloquei a performance de vocês acumulada, né? Comparando a performance do ativo, né? Versus o iFix, o Bovespa e tudo mais. E assim, né? Com o mercado imobiliário, mesmo com muito menos vol, sempre assim, é incrível, né? Consegue entregar mais que o Bovespa. Sim. Aqui a gente coloca essas duas informações. Acho que a maioria dos FOFs também. A gente coloca tanto a performance da nossa carteira, né, nosso patrimônio líquido, que é o que está sob gestão da casa, né, do gestor mesmo, é a carteira. Então é essa linha azul clara.
Então a gente tem conseguido consistentemente superar o IFIX com certa folga, muito próxima em 3 anos, menos de 3 anos, né? O fundo faz 3 anos em fevereiro, mais ou menos 1.000 bases, né? Que dá 10% de diferença, com muito menos volatilidade. O Ibovespa, então, a gente tem superado com muita consistência e, óbvio, muito menos vol. Então, o Sharpe, né, que é a volatilidade sobre o retorno sobre a volatilidade, é muito menor, dos fundos imobiliários em geral. Então, por mais que é o que a gente brinca até, você não vai ficar rico da noite para o dia investindo em fundo imobiliário. Só que quando você pega qualquer intervalo de longo prazo, os fundos imobiliários te entregam um retorno maior com menos volatilidade com relação às ações. Isso não significa que você só investir numa coisa ou só na outra. Enfim, mostra a importância que isso tem na carteira, né? E a gente tem também, quando a gente coloca nessa informação, a gente tem o valor da nossa cota mesmo, né? Contra o IFIX e contra o nosso patrimônio líquido. E ela sempre tem esse espaço, né? Essa linha em verde, a gente está descontado em relação ao nosso valor patrimonial, todos os FOFs estão. Hoje o nosso é mais ou menos entre 10% e 8%, é o que a gente flutua. Então, até uma coisa que a gente bate muito, fala, olha, comprar o RVBI hoje significa comprar todos os fundos que a gente tem na carteira. Então, se a gente pega a nossa carteira que a gente publica mensalmente, fala, tô comprando isso aqui por 8%, com 8% de desconto. Tô comprando ali PVBI, Canip, KNRI, enfim, todos os fundos que a gente tem na carteira por 8% a menos. Porque tudo aquilo ali é marcado a mercado, né? Todos os dias, e a gente divulga no nosso site também a nossa patrimônio líquido diário, como se fosse um fundo de ações e etc. O sujeito olha e fala, puta, se eu gosto dessa carteira, confio no gestor, etc., puta, eu posso comprar 8% descontado. Isso em todos os FOFs, tá? Então é algo que o mercado ainda não está refletindo bem na precificação, mas é que eu tenho certeza que em breve isso vai ser ajustado. Legal. Questão de emissão, né? Assim, como é que vocês pensam em relação à emissão? É um fundo novo, ele já começou um bom patamar, mas o mercado de FOF em si deu uma travada feroz, né? Alguns FOFs fizeram emissão abaixo do VP, que foi bastante criticado. Como é que vocês enxergam essa visão, né? Cara, a gente tem muito claro aqui, no RVBI a gente não vai fazer emissão abaixo do valor patrimonial, porque eu acho que não faz sentido impor essa diluição de alguma forma cotista. A gente é um fundo hoje de 130 milhões de reais, mais ou menos. A gente, de fato, quer crescer. Então a gente deixa muito claro, até tem um slide no próprio relatório, lá no começo, que é a estratégia, né? Então você falou, olha, até 500 milhões de reais eu vou para 3 estratégias, que é CRI diretamente, fundos líquidos na Bolsa, e o que a gente chama de private placement, que são fundos imobiliários, mas que a pessoa física não consegue acessar diretamente, porque ou são CETIPados, ou eles são listados, mas não passaram por oferta 400, enfim, não tem liquidez nenhuma. É o que a gente faz. Na medida que o nosso fundo passar dos 500, 600 milhões, a gente começa a colocar outras coisas para dentro que um gestor profissional também pode dar acesso à pessoa física que ela não tem diretamente, que é desenvolvimento e consolidação de mercado. Consolidação aí é a partir de 1 bi. O que é consolidação? Eu pegar vários fundos, por exemplo, que são ilíquidos, aquele fundo que a gente brinca de colecionador lá antigo, montar uma posição, vender o ativo porque comprou descontado, enfim. E no caso do desenvolvimento, é investir em projetos que te trazem um retorno mais alto, mas que no D0 ali, quando você investe, ele não te dá nenhum carrego, né? Não te dá um yield positivo. Ele é como investir numa incorporação. Você investe na incorporação e lá na frente você vai ter um retorno, uma taxa de retorno muito mais alta do que um fundos de renda, mas ele é só lá no final. Então, a partir dos nossos 500, 600 milhões, a gente vai para essa categoria de investimento. Então, significa que a gente tem muito claro que a gente precisa e que a gente quer crescer. Mas a gente não vai fazer isso a qualquer custo, seja por respeito fiduciário mesmo que a gente tem o nosso cotista, e também porque a VBI é uma casa relativamente grande, né? Então, então a gente não tem essa pressão de crescer a qualquer custo. Os veículos aqui, enfim, já tem uma massa crítica suficiente para manter a casa, então a gente não tem essa loucura de crescer. Eu prefiro muito mais ser o melhor fundo do que o maior, tá? Então não que eu seja isso, mas não é isso. É só a nossa. Olha, eu quero ter o melhor retorno e crescer de forma saudável. E o crescimento é função de um bom trabalho, eu acho, principalmente no longo prazo. Essa filosofia porque dá mais tranquilidade, porque Sim, crescer exato. a todo custo A incomoda muito quem olha. Assim. Sim. Bom, vamos puxar um pouquinho a carteira e falar de hoje como é que você faz. Então, da última vez que a gente conversou, não da última vez, né? Acho que a primeira vez que a gente conversou,
gente falou da análise top-down, né? Eu gosto muito dessa visão, porque é como eu penso carteira, né? Penso macroeconômico, depois eu defino o que eu acho, tijolo, papel e outras coisas, depois eu vou construindo o meu quebra-cabeça até ter uma carteira. E a gente faz isso para cada pessoa. Né? E aí, quando a gente pode olhar para o gestor e ver como que ele montou o quebra-cabeça, eu acho que ajuda muito o investidor a colocar conceitos importantes na sua avaliação, né? Sim. O nosso método ele é isso que você falou, né? Então a gente primeiro parte de um macro, antes de tudo. Então, assim, olha, como que eu enxergo ali o próximo ano, os próximos 6 meses, imagina que eu estou montando hoje uma carteira do zero, né? Então, a gente olha, bom, eu acho que vai ser um período que vai ter juro alto, inflação alta, não é que eu acho isso, mas assim, num cenário hipotético, né? Inflação alta, juro alto, opa, eu vou ficar um pouquinho mais em papel do que em tijolo. Então eu olho e falo, o IFIX, de forma muito grosseira, é meio a meio. Então a gente fala assim, olha, eu vou ficar 60 tijolo, 60 papel, 40 tijolo. Ou eu olho o contrário, falo, opa, inflação vai cair, em seguida o juro vai cair, vai ser melhor para ter ganho de capital em tijolo. Então eu vou aumentar um pouco o meu tijolo, vou para 55%, 60%, reduzo para 45%, 40% ali o papel. Então beleza, uma vez que eu defini isso, esses primeiro separação, quanto vai ser tijolo, quanto vai ser papel, a gente parte para a escolha dos setores e dos ativos. Então, primeiro, um setor que setores nesse contexto vão ser mais vencedores. Então, a gente olha, putz, eu acho que no office e no shopping, e isso é de fato a minha opinião para o ano que vem, no tijolo, que office e shopping podem ser os dois principais setores. Bom, então em cima disso a gente fala que bons ativos eu tenho, quem que vai performar melhor no contexto que eu estou imaginando. E a gente olha muito para a qualidade do ativo, tá? Então, por mais, tem muitas vezes que algumas pessoas olham e falam, não, mas tal fundo de tijolo está abaixo até do custo de reposição, então, tá cotado aí a 5 mil, 6 mil reais o metro quadrado. Sinto muito, tem fundos que, tem imóveis que vão ficar para sempre abaixo até do custo de reposição, talvez eles não devessem nem existir, porque, enfim, eles têm vacância histórica 50%, assim, então não é porque está muito barato que vai se valorizar no curto prazo. Então, às vezes, até em alguns movimentos especulativos, esses fundos se valorizam muito rápido, mas em seguida eles voltam. Então, aqui a gente tem uma cabeça muito de tijolo, de olhar, principalmente quando a gente está fazendo nossa carteira, né, de fundos de tijolo, ela vai falar, caramba, por quantos reais o metro quadrado eu estou comprando, por exemplo, PVBI, aí a gente vê toda a carteira, etc., é isso que eu estou pagando, e como estão as transações, por exemplo, no mercado, na economia real. Então, Brookfield comprou um imóvel aqui na região da Faria Lima por 39 mil reais o metro quadrado. Pô, mas o PVBI, que é praticamente 100% Faria Lima, ele tá 32, 33, falou, opa, aí a gente faz o ajuste, enfim, tira a cripa, enfim, faz toda, fala, cara, tá abaixo de 30, alguma coisa tá errado. Então, opa, esse fundo faz sentido para mim. E aí eu vou olhando todos os que vão ser gatilhos também lá dentro. Falo, aqui o aluguel tá mais baixo, porque, enfim, são contratos antigos e vão ter renovação ano que vem. Um exemplo hipotético, tá? Então, opa, o aluguel médio que está em 130, 140, ele rapidamente vai para 160, 180, 200, numa determinada região. Então, a gente começa a olhar, isso vai para todos os setores. No office, no logístico, no shopping, a gente vai fazendo setor por setor. No papel, a gente tem uma cabeça muito de tijolo também, tá? Então, seja na gestão dos nossos fundos, então o Vitor já deve ter falado bastante isso aqui nas lives do CVBI, quanto quando a gente está comprando fundos de CRI. Porque no fundo a gente olha para ver se o projeto imobiliário que está por trás, né, ali o lastro que está pagando o juro e o principal ali todo mês de cada dívida daquele fundo de CRI, se aquele projeto para de pé. Então eu vejo lá um fundo de CRI, por exemplo, o nosso caso aqui, que é a nossa maior exposição, o Mauá High Yield. A maior exposição lá dentro é um portfólio da Casas Bahia, né, da Via Varejo. Bom, como que está a saúde da Via Varejo para pagar, nas operações que ela tem ali, que são os principais CDs dela, para pagar o serviço da dívida, né, juro e principal. Tá saudável. Bom, além disso, se a Via Varejo não pagar, como que está o loan to value de fato? Então eu olho ali e falo, opa, tá em 40%, porque eu já amortizou bastante, eu ainda tenho como garantia um bom parque ali de logístico, que se tiver que executar, estão extremamente bem localizados. Eu consigo vender aquilo no dia seguinte pelo dobro do preço que eu executei. Então,
dá uma segurança muito grande para investir nisso. Então a gente faz a mesma cabeça do tijolo no final do dia, de quanto vale o metro quadrado, seja nos nossos fundos de tijolo, nos fundos de tijolo que a gente investe, seja nos fundos de CRI que a gente investe também. Então, dificilmente você vai ver na nossa carteira alguma coisa que o tijolo não faz muito sentido, que seja meramente especulativo. Fala assim, puta, é que tá super barato ali, tá R$3.000 o metro quadrado, mas tá 60% vago, ó, aqui qualquer valorizaçãozinha a gente já sai em seguida. Eu tenho muita dificuldade, pessoalmente, de topar essa tese, e aqui dentro, nos comitês, também teria muita dificuldade de ser aprovado. Então eu prefiro comprar um tijolo num preço justo, que vai se valorizar, do que apostar em algo meramente especulativo que não faça sentido, mesmo que no curto prazo tenha a possibilidade de dar um super retorno. A gente não acredita nessa tese no imobiliário. É engraçado, né? Que essas duas maiores posições em Office mostra muito isso, né? Primeiro o PVBI, que é um dos clássicos. Talvez ele e o HGPO, que são os mais Faria Lima. O IEC, ele tem o Chucre, né? Ele tem um ativo lá e ele é um diferente, porque ele é de contrato atípico com boas empresas de crédito, né? Sim, Com exato. contratos longos que seguram. Então você tem uma boa fachada, você tem bons imóveis com isso. Quão isso é importante de você chegar e falar, olha, quando você vai analisar no Office, você chega, porque eu acho que talvez no PVBI, tirando a Prevent Senior, os outros são mais difíceis de você falar, olha, o inquilino aqui são mais difíceis de você apontar toda a linha de crédito para alguém que não é de mercado, né? O caso da Prevent é um excelente risco de crédito, então essas informações são até públicas, porque como eles são operadores de saúde, eles têm que publicar balanço, então a ANS os obriga a isso. E eles têm uma série de quase que funções basileias, né, como bancos assim de manutenção de relação ativos e passivos. Então, realmente é um crédito assustador de tão bom. Assim, é uma empresa zero alavancada. A gente tem uma segurança muito grande no crédito Prevent, mas de fato não é uma empresa com, por exemplo, debêntures, etc., emitidas que você consegue facilmente analisar o crédito e tenha rating público, etc. Não. Para a gente importa muito o risco de crédito da empresa, principalmente em imóveis que não são óbvios. O que eu quero dizer por isso? Por exemplo, um fundo que eu gosto bastante, a gente já teve várias vezes, e entra em emissão, em seguida valoriza um pouco, a gente sai, e opera muito nisso, é a TRX. Então é uma casa que a gente confia, é um fundo excelente, que aposta no seguinte, olha, eu tenho um risco de crédito muito bom ali dentro, que é o GPA, e agora diversificando para Leroy Merlin, etc., Abramax, tudo mais, açaí. E por que ele se calca nesses contratos típicos longos? Porque ele não tem imóveis e localizações muito óbvias. Ele compra um imóvel num preço justo, só que muitas vezes são imóveis no interior, enfim, cidades menores, longe de capitais, etc. Ele ganha na diversificação, porque ele tem muitos imóveis, é um fundo, enfim, muito diversificado do seu ponto de vista. Está diversificando o risco de crédito, e são empresas com excelente risco de crédito. Então, quando eu tenho um contrato típico longo, a gente olha duas coisas. Se o preço do metro quadrado não está fora, não é algo astronômico, então não dá para, por exemplo, alguém pagar num logístico só porque tem um contrato atípico muito bom até 2030, R$6.000 o metro quadrado, então isso não voa aqui dentro. Às vezes está um pouquinho acima, porque está precificando esse fato de ter um atípico longo ali por mais 10 anos, e a gente considera, olha, tá, e agora qual é o risco de eu não receber isso, ou de eu ter que, desse inquilino, de alguma forma, sair, não conseguir pagar a multa e eu ter que relocar esse imóvel para alguém. Então a gente pondera muito essas duas coisas, mas mesmo quando é um atípico longo, mesmo quando é excelente risco de crédito, o tijolo ali por trás não pode estar fora do preço de mercado, mais do que 10% ou 15%. Legal. E aí você citou também como setor que você acha que é interessante o shopping, né? Shopping. E aqui você tem por exemplo, o XPMOL com uma maior posição ali. E o que você acha que hoje vai ser o driver de shopping, né? Porque assim, o que eu vejo nos shoppings e que eu acho que não está na precificação foi que muitos shoppings, alguns compraram barato, por exemplo, Vice que fez uma compra barata e está fazendo umas melhorias lá dentro. O XPMOL também está numa linha dessa, né? Ele entrou em alguns ativos, fez um aumento de shopping e tudo mais, e isso acabou ainda não entrando. O que hoje você acha que é o driver que vai levar os shoppings a um patamar diferente que eu acho que talvez o mercado não está enxergando? Porque, assim, os rendimentos corrigidos
talvez não foram, mas pelo menos nominalmente, a gente estava em 2019 na casa dos 60 centavos, 62, 63, e hoje a gente já está na casa dos 70, 65. Né? Como é que você enxerga hoje por que os shoppings são tão interessantes agora? Eu acho que tem, primeiro, shoppings e office, a gente tem um momento, pelo menos eu enxergo dessa forma, de flight to quality. Então, assim, olha, voar em direção à qualidade. Eu gostaria de ter mais, e aí sem puxar a sardinha para nenhum lado, eu gostaria de ter mais fundos como o PVBI, por exemplo, na bolsa, de excelente qualidade, Faria Lima, etc. E eu gostaria de, nos shoppings, ter mais XP Malls, assim. Então, eu acho que a gente está num momento em que, e era uma tese que a gente vem batendo já desde o meados da pandemia, que olha, é diferenciação. Então, os que vão recuperar primeiro e ainda estão baratos são os melhores ativos, e é onde ele vai conseguir repassar mais aluguel, no caso dos fundos de office, e no caso do fundo de shopping, a gente já está vendo que a receita por metro quadrado ali desses shoppings já está subindo bastante, principalmente nos shoppings de maior qualidade, que são os que têm menos vacância, tem um perfil de público A e B, e onde eu vejo mais shoppings com essa característica é no XP Malls. E eles têm já contratado lá dentro, sempre a possibilidade da expansão. Então, o XP Malls está realizando a expansão aqui no Shopping Cidade Jardim e no Catarina. E aquilo ali é crescimento na veia, porque esse shopping já não está mais comportando o tamanho e o fluxo de pessoas, ele sempre tem um ABL potencial para expandindo gradualmente, coisa que você não tem no office, você tem alguns casos no logístico, mas o upside não é tão imediato. Então, eu acho que o setor de shopping é um dos poucos que te proporciona isso. Sempre aquele crescimento via expansão, que você produz ali, né? Você constrói por X mil reais o metro quadrado e consegue ter um yield on cost, né? Uma remuneração em cima do custo ali de 2 dígitos, coisa que você não consegue comprar ativos com essa precificação. Então a gente aposta muito nisso. O que acontece ali no rendimento é que você tem um delay, né, entre o aumento, o grande aumento que você tem na receita por metro quadrado, para isso virar aluguel variável, né, quando ele estoura ali aquela receita por metro quadrado, ou aquela receita nominal, enfim, que é acordado ali com o dono do shopping, para ele começar a pagar mais aluguel. Isso vira receita para o fundo, aí demora mais alguns meses até que o fundo, ninguém distribui tudo isso de uma vez, você tem uma tendência que se consolida no tempo. E acho que os bons gestores, os mais responsáveis, porque aí você tem um pouquinho de alavancagem lá dentro, etc., você vai lidando com isso, você aumenta um pouco o rendimento, mantém um pouco em caixa, usa esse caixa para financiar a expansão, e aí quando você faz uma projeção de longo prazo, você fala, cara, aí esse fundo vai andar. Mas ele não é aquela coisa assim, não, vem um aluguel, agora vendeu muito esse mês o shopping, agora o aluguel vai disparar, eu vou soltar tudo em dividendo. Então acho que tem um certo delay. Quem consegue antecipar isso de alguma forma, olhando muito ali para a receita por metro quadrado e quanto isso vira de NOI por metro quadrado, né, a receita líquida operacional por metro quadrado, que é o que baseia-se os rendimentos de alguma forma, né, vão se traduzir em rendimentos ali na frente. Quem consegue antecipar isso consegue capturar rendimentos mais altos no futuro e consegue capturar o ganho de capital também, porque consegue antecipar o que o mercado só vai ver lá na frente. E aí, quando vão valorizar as cotas. Então, a gente é muito comprador desses dois setores, de ativos de qualidade, capitais, público A e B, que é onde está respondendo mais rapidamente no consumo, é quem conseguiu repassar melhor a inflação aí nos últimos 12 meses. Legal. Ricardo, assim, o papo tá ótimo. Eu queria agradecer aí o papo. Pessoal, eu combinei com ele que eu ia terminar aqui um pouco mais cedo. Assim, quem não viu, foi muito legal. Ele passou muita informação aqui. Ricardo, obrigado aí de novo por mais um bate-papo. Vou deixar as últimas palavras para você também encerrar. Claro. E a gente depois segue para uma próxima. Claro. Bom, Diogo, para mim é sempre um prazer participar com você, com o seu público. Estou 100% à disposição. A VBI é uma casa que preza muito pela transparência de comunicação com os investidores. Então, o nosso RI, todos os nossos fundos têm sites dedicados, etc. A gente, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, a gente é sempre muito bem-vindo. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Spotify. Nossos relatórios também a gente faz também, além do relatório escrito tradicional, a gente também faz vídeo reports mensais, que também vão para as principais plataformas de streaming, YouTube, enfim, todas, Deezer, Spotify. Estamos completamente aberto, quem quiser, enfim, vir trocar uma ideia, enfim, é muito mais que recebido, muito mais que bem recebido. E é isso, até a próxima, tô à disposição. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado, dá um like nesse vídeo. Os dados também da VBI estão aqui embaixo, qualquer coisa chama aí, deixa os comentários e vamos para a próxima. Obrigado, Ricardo, e pessoal, até a próxima aí.
Muito Mas, obrigado, ó, Diogo. Um abraço.